Então, galerinha do 8º ano, já de volta. Agora a gente dá sequência ao 3º horário, né? No 2º horário a gente falou das questões do cyberbullying, né? A gente falou das questões do trabalho infantil na adolescência e também da ginecomastia. Agora a gente começa a falar mais sobre o sistema reprodutor em si. Então a gente vai falar das estruturas, a gente vai falar de como que funciona o sistema reprodutor, para vocês entenderem o que acontece no seu corpo, para que servem as estruturas do seu corpo, né, para garantir que a gente possa fazer a reprodução, ter a reprodução, né? Então a gente já viu a função da reprodução, que é fazer com que a espécie prevaleça, que a espécie perpetue, né, e continue existindo. E aí a gente vai ver que a gente tem, então, essas estruturas, órgãos especializados para essa função. Produzir as células reprodutoras, os gametas, no caso espermatozoides nos homens e o óvulo na mulher, fazendo com que esses gametas tenham a fecundação e, a partir dessa fecundação, surja um novo ser. Né? Então a gente vou compartilhar minha tela aqui com vocês de novo. A gente vai ver mais uma videoaula em slide, nossa 6ª videoaula, né? É a aula dessa semana. E aí, quando a gente trata desse assunto de reprodução, principalmente meninos, tem muita graça com isso, né? Não leva muito a sério, zoa, porque parece um órgão masculino e acha isso engraçado. Gente, isso é ciências. A gente estuda isso para a gente conhecer como que funciona o seu corpo. Então, não é ficar usando termos pejorativos, termos vulgares, né, para falar do órgão masculino ou do órgão feminino. Então, é importante que a gente tenha todo esse bom senso na hora de estudar essa questão da reprodução humana. Então, dando continuidade aí nas nossas aulas SESI, nossa 6ª aula de Ciências da Natureza, comigo, professor Clayton, e 3º horário de uma terça-feira, 14 de abril de 2020. Seguinte, meninos, então lá no livro de vocês, a gente, lá na página, mais preciso na página 48, a gente começa então a questão dos órgãos do sistema reprodutor humano. E a gente vai falar primeiramente dos dois sistemas, aqui falando o seguinte: os órgãos genitais masculino e feminino são formados por um conjunto de órgãos externos, tanto o homem tem os órgãos externos quanto internos, que são os chamados órgãos genitais, ou sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino. As estruturas são até semelhantes, equivalentes nos dois órgãos, a gente vai ver, tá? Nos dois sistemas reprodutores. Vamos começar falando aí dos homens, sistema genital masculino. O que tem de importante, o que é mais significante tratar aqui, né? A gente tem, então, como órgãos externos, ou seja, ficam fora do corpo do homem, o pênis, que é o órgão copulatório, né, da reprodução, e o escroto, também chamado de saco escrotal, onde ficam os testículos, ou também bolsa escrotal. Lá dentro a gente tem, em cada uma dessas bolsas, um testículo, que são os órgãos que produzem os espermatozoides, né? Eles então formam o conjunto dos órgãos genitais externos masculinos. Então aqui a gente vai ver que o pênis, ele é um órgão muscular, não tem osso no pênis, né? Então, que você vê um esqueleto humano, não tem nenhum osso ali que pertence ao pênis. Não daria para identificar o esqueleto de uma mulher e o esqueleto de um homem. Mas o pênis é basicamente um tecido formado de tecidos musculares, conjuntivo e muscular, né? Então, ele é um órgão de forma cilíndrica, coberto por uma pele frouxa, que na parte final, perto da glande, a glande é a parte mais dilatada do pênis, também conhecido como a cabeça do pênis, né? Então, tem essa dobra de pele que é chamada prepúcio.
Essa dobra de pele que cobre a glândula ou a cabeça do pênis serve para proteger. Mas, ao mesmo tempo, se o menino não tiver uma boa higiene, ela acumula muita sujeira, muito fungos e bactérias. Então, tem que fazer uma lavagem toda vez que estiver tomando banho para retirar essas impurezas que podem se acumular ali nessas dobras de pele. Tá? Então, é muito importante a asepsia dessa região do corpo. Então, vamos ver aqui na imagem para a gente identificar o que são essas estruturas que nós falamos. Essa pele aqui, ó, que ela pode vir a cobrir aqui a glande, né? A glande é a cabeça do pênis. Essa pele chama-se prepúcio, tá? O corpo do pênis, ou seja, ele, como foi dito aqui, ele tem a forma cilíndrica e o escroto, onde ficam aqui dentro os testículos. Então, os testículos ficam no interior dessa bolsa escrotal, né? Então, basicamente, esses órgãos, bolsa escrotal e pênis, formam o sistema externo masculino. O escroto é uma bolsa de pele que contém os testículos, órgãos responsáveis pela produção dos espermatozoides e do hormônio testosterona. Importante, e é bacana a gente salientar isso. Os testículos, eles têm uma temperatura, os espermatozoides, eles precisam se desenvolver numa temperatura 2 graus abaixo da temperatura corporal. A temperatura corporal normal é 36 graus e meio, né? 36,5. Então, quer dizer que para os espermatozoides se desenvolver, eles precisam de uma temperatura por volta dos 34 graus. Uma temperatura muito quente para os espermatozoides pode torná-los inviáveis. Por isso, o saco escrotal ou os testículos, ele se mantém mais gelado do que o resto do corpo. Então, olha só. Essa pele que cobre o pênis, ela pode ser retrátil. O que quer dizer isso? Ela pode cobrir a glande ou ela pode ser levada para trás, né? Ficar aqui, ó. Em algumas culturas, faz-se a chamada circuncisão. O que é a circuncisão? Vou pegar uma canetinha aqui. A circuncisão consiste numa cirurgia para remover essa pele aqui, ó. Em alguns casos, anormalidades, essa pele não é retrátil. Ela fica em cima da glande. Isso pode ocasionar acúmulo de sujeira. É um quadro que a gente chama de fimose. Tá? Quando não é possível retrair, ou seja, voltar com essa pele para trás aqui do pênis. Ó. Então, o que acontece? É preciso fazer uma cirurgia para removê-la, ok? Então, circuncisão é uma prática milenar realizada por motivos culturais e religiosos entre judeus e muçulmanos. Então, o menino já nasce ali, eles já tiram essa pele aqui, ó, já cortam essa pele aqui. Isso em culturas como judeus e muçulmanos. Mas também pode ser realizada por motivos profiláticos, ou seja, para evitar a possibilidade de infecções e outras doenças. Meninos, a falta de higiene no pênis é uma das principais causas de câncer nesse órgão, tá? Por isso que é importante a asepsia, lavar bem esse órgão. Sabonete íntimo, se possível, mas tirar todo o acúmulo de sujeira que dá entre essa pele e a cabeça do pênis, ou glande. Trata-se da retirada total ou parcial do prepúcio do pênis e é feita cirurgicamente, logo nos primeiros dias de vida da criança. Então, acontece já no recém-nascido, tá? Os médicos já fazem nessas culturas aqui. Ou quando o pai quer fazer também, por questão da higiene do filho e tal. Essa cirurgia também pode ser indicada quando, por exemplo, existe a dificuldade ou impossibilidade de expor a glande. Quer dizer, em algumas pessoas, em alguns meninos, né, a glande é coberta por essa pele e essa pele não se retrai, ou seja, essa pele não consegue voltar aqui para trás. Então tem que fazer a retirada dessa pele aqui em cima. Esse quadro, quando a pessoa não consegue remover a pele para trás da glande, é chamada de fimose. E aí sim é preciso fazer a retirada dessa pele, tá? Porque pode provocar seríssimos problemas devido ao acúmulo de sujeiras, desenvolvimento de bactérias e fungos aqui.
Então, aqui na letra A, a gente tem o pênis com o prepúcio, com a pele cobrindo a glande, e aqui a gente tem o pênis sem prepúcio, ou seja, foi realizada a circuncisão. Isso está lá na página 49 do livro de vocês. Agora, olhando por dentro, como é o testículo, a gente vai falar então dos órgãos internos. Entre os órgãos internos do sistema genital masculino estão os testículos, né? Então eles estão lá dentro da bolsa escrotal, a bolsa externa, mas os testículos são internos, tá? Os epidídimos, que são esses canaizinhos aqui, ó, esse monte de canaizinhos que ficam em cima aqui do testículo. Esse aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. O testículo tá aqui, esse mais em rosa. Esses canaizinhos aqui, ó, mais escurinhos, que estão em cima do testículo, aqui, ó, colado no testículo, são o que nós chamamos de epidídimos. São um monte de canais fininhos onde os espermatozoides vão amadurecer ali, completar seu desenvolvimento. Existe também próstata, ductos deferentes, a uretra, glândulas seminais ou vesículas seminais e glândulas bulbouretrais. Poxa, acho que nem os meninos imaginavam que tinha tantas estruturas assim no sistema reprodutor deles, né? Então vamos fazer uma síntese daqui, ó, o que cada um faz. Epidídimos são aqueles canais enroladinhos em cima do testículo, né? A função deles é abrigar e amadurecer os espermatozoides. Então os espermatozoides ficam maduros ali, acabam de completar o desenvolvimento ali. Olha só o nome, glândulas seminais e próstata. Seminais é porque elas produzem o quê? Sêmen. Então o sêmen ele é composto de dois líquidos, um produzido pelas glândulas seminais e o outro produzido pela próstata. Os dois juntos formam esse líquido. O que na verdade é esse líquido? É um líquido de aparência leitosa, tipo um leite, mas viscoso, tá? E esse líquido, ele vai nutrir os espermatozoides e neutralizar o ácido da vagina e da uretra no canal vaginal. Então, por exemplo, espermatozoides, eles têm um pH, que é tipo uma acidez para eles. Se for muito ácido, eles morrem. Então, na próstata e na glândula seminal, vai ser produzido esse líquido que vai constituir o sêmen, que neutraliza essa acidez, fazendo que essa acidez não mate os espermatozoides. Se eles caíssem direto no canal vaginal sem o sêmen, eles iriam todos morrer. Então é importante ter o sêmen, porque ele vai neutralizar o ácido ali do canal vaginal e da uretra do próprio homem, tá? Porque a uretra ali onde a urina passa, né, ela tem um pH mais ácido. Então, se os espermatozoides passarem ali, já que é comum para a saída da urina e do sêmen, essa acidez poderia matar os espermatozoides. Então, por isso que tem que ter o sêmen para neutralizar. Aí o epidídimo a gente já falou. As glândulas bulbouretral. As glândulas bulbouretral, elas produzem um líquido transparente que facilita a locomoção dos espermatozoides pela uretra. É como se lubrificasse o canal ali da uretra para os espermatozoides deslizarem com o sêmen para fora do corpo. O ducto deferente, daqui a pouco no próximo slide vou mostrar ele, vou mostrar todas essas estruturas aqui para a gente identificar, é um canal que vai ligar os epidídimos e levar os espermatozoides do epidídimo, que é aqueles tubinhos enrolados em cima do testículo, até a uretra. Então ele faz essa conexão, essa ponte, do epidídimo até a uretra. A uretra é o canal comum, no caso dos meninos, para a saída do sêmen ou da urina. Ela está conectada à bexiga e está conectada ao canal deferente que leva lá no testículo, né? Que vai até o testículo. Então a uretra é por onde o espermatozoide vai sair com o sêmen. E aí, para a gente entender melhor, vou ficar aqui agora, a gente vai ver então esse esqueminha aí, onde a gente vai falar desses órgãos que eu destaquei aí, ó. Vamos começar aqui pelo escroto ou bolsa escrotal, onde fica o testículo lá dentro. O testículo é o quê? Qual que é a função dele? Além de produzir o testosterona, ele que fabrica os espermatozoides. Então os espermatozoides nascem aqui, aí eles vão ficar aqui no epidídimo. Para que eles vão para o epidídimo? Para amadurecer. Eles vão ficar abrigados aqui e amadurecem aqui.
Quando eles estiverem prontos, eles vão sair daqui e vão passar por esse canal aqui, ó, que é chamado de ducto diferente. Então, por isso que eu falei que o ducto diferente, ele conecta o epidídimo com a uretra. Então, vocês vão ver que, ó, que os espermatozoides vão passando, 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 e de repente, eles chegam aqui, ó, aonde a gente tem a glândula seminal. Então, a glândula seminal secreta o seu líquido. Os espermatozoides continuam descendo, passam na próstata e a próstata também vai secretar o seu líquido. Então, juntando o líquido da glândula seminal com a próstata, que está aqui do outro lado, aqui, ó, né? Ela está indicada aqui, esse órgão aqui, né? Que é muito sensível e dá muito câncer no homem, principalmente depois dos 40 anos, né? A próstata, junto com a vesícula seminal, vão formar aí os dois líquidos que cada uma produz, vão formar o sêmen. Lembrando que o sêmen é para neutralizar a acidez da vagina e nutrir os espermatozoides, fazer com que eles se mantenham vivos. Depois que os espermatozoides receberam, então, esse sêmen, eles seguem o caminho, acompanhem comigo, ó, passam aqui dentro do pênis e são liberados, tá? Então, aqui é a saída, né, que a gente chama de uretra, por onde vai sair, então, os espermatozoides. Viram, então, que essa linha que eu fiz aqui, ó, do epidídimo até chegar na uretra, corresponde ao canal deferente. Além disso, a gente tem as glândulas bulbo-uretral. Não decorem. O nome vai te dizer. Bulbo, porque lembra um balãozinho aqui, ó. Tá vendo? Tem esse formato aqui, como se fosse um balão. Uretral, porque ela está muito próxima da uretra. Ela está ligada à uretra. A uretra está aqui, ó, né? Então, por isso o nome bulbo uretral. Qual que é a função da glândula bulbo uretral? Ela produz um líquido transparente, diferente da próstata, que é leitoso, né? Esse líquido ele vai facilitar a passagem dos espermatozoides aqui dentro da uretra, como se lubrificasse, ficasse mais fácil para eles se locomoverem ali e saírem. Aqui é a imagem dos espermatozoides que foram aumentadas em 2.000 vezes. Né? Os espermatozoides são células bem pequenas, diferente dos óvulos, que são bem grandes comparados aos espermatozoides. Por dentro, os epidídimos, onde ficam lá os espermatozoides, cada bolinha dessa aqui é um espermatozoide. Ó. Isso aqui tudo é espermatozoide. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Isso aqui são os espermatozoides, o núcleo das células que dão origem aos espermatozoides. Então, elas vão sendo formadas lá dentro do testículo. À medida que elas vão amadurecendo, elas são liberadas para irem para o epidídimo. Tá? E lá você vai ter essa célula aqui, um espermatozoide, que tem uma cabeça e uma cauda para se locomover. Por isso, é importante ele se locomover num líquido, nadar em um líquido. Mais ou menos como quando a gente estudou lá as briófitas, os anterozoides precisavam nadar em água, né? Precisava de um líquido, uma água. Aqui os espermatozoides, o líquido que eles nadam não é água, e sim o sêmen. Seguindo, nós vamos falar agora da ereção. O pênis, como um órgão muscular, para o homem conseguir fazer a cópula, né, para conseguir fazer o ato sexual, ele tem que manter esse pênis ereto. E como que funciona essa ereção? Ela é um fator estimulado pelo corpo, onde o corpo vai mandar sangue, bombear sangue para o pênis, e também psicológica. Se o homem não estiver preparado psicologicamente, ele não consegue manter a ereção. Obviamente, se ele não mantém a ereção, ele não consegue fazer o ato sexual, ou seja, ele não consegue reproduzir. Né? Então, a ereção é o aumento do comprimento e do volume do pênis, que acontece devido ao acúmulo de sangue. Então, o sangue é desviado para esse órgão. Então, esse órgão vai sofrer um aumento de volume aí. E lembrando que a estrutura interna do pênis, ele é um órgão, como eu disse para vocês, muscular. Ele tem dois tipos de tecido.
Um que a gente chama de corpo cavernoso, que é esse em rosa aqui. Cavernoso porque lembra cavernas, crateras, né, aqui dentro. E a gente tem outro também semelhante ao cavernoso, porém são buracos mesmo. É o esponjoso, porque lembra buracos de uma esponja. Então são basicamente dois tecidos. E esses tecidos que vão manter a ereção do pênis. Quando o sangue, então, reflui, isso é, volta, então se o sangue foi direcionado para cá, o pênis vai ficar em ereção. Quando o homem ejacula, né, elimina o sêmen, esse sangue é devolvido para o corpo, ou seja, ele reflui, e aí o órgão vai sofrer um encolhimento, ou seja, aquele volume que ele tinha adquirido devido à ereção, ele vai ter uma retração do pênis. O pênis vai voltar a ficar flácido, tá? E a ereção desaparece. Então, a ereção ela é momentânea, ela depende de estimulações externas, principalmente. Só para vocês entenderem aqui. Então, aqui a gente tem um pênis flácido, né? O pênis flácido. E aqui o pênis no momento da ereção. Então, observem que o corpo cavernoso ele fica muito mais rígido. É o que mantém a ereção. Os testículos praticamente não têm nenhuma alteração. A alteração vai acontecer aqui. Então, o sangue vai ser bombeado para esse órgão durante a estimulação, né? Durante a ereção. E isso mantém o pênis ereto para poder acontecer a fecundação. O ato sexual, cópula, fecundação. E muitos homens sofrem do que nós chamamos de disfunção erétil. É muito comum, à medida que a idade passa, que o homem vai avançando, principalmente idosos, já é comum ter esse quadro de disfunção. A disfunção erétil, então, é quando o homem não tem capacidade de manter a ereção, né? Em alguns homens, acontece a perda de ereção, ou ejaculação precoce. O que é ejaculação precoce? Antes do homem introduzir o pênis no canal vaginal, ele já ejacula por uma superestimulação, por algum problema, pode ser até psicológico. Então, ele não consegue realizar, ter a relação sexual. E isso afeta também, se a mulher pretende engravidar, ela não consegue ter a gravidez, tá? Através do ato sexual. Então, na ejaculação precoce, o homem tem ereção, mas ele ejacula antes de conseguir a penetração. Ou seja, dessa forma ele não vai conseguir engravidar a mulher. Aqui, a gente vai tratar a disfunção erétil, né? Como o seguinte, a disfunção erétil masculina ela pode ser causada por fatores psicológicos. Se o homem tiver com problemas, se ele estiver depressivo, pensando em outras coisas, ele não consegue ter a ereção. A ereção é muito psicológica. Ansiedade, depressão, autoestima baixa, uso de drogas, tudo isso pode provocar problemas de disfunção erétil. Tá? Problemas físicos também no próprio órgão, doenças, né? Problemas cardíacos, enfim, má formação do pênis, tudo isso pode ser fator que influencia na disfunção erétil. Atualmente existe no mercado alguns medicamentos que são usados para que o homem tenha essa ereção, só que eles só podem ser indicados por prescrição médica. Mas tem muita gente que consegue comprar na farmácia e tomar por conta própria. É óbvio que, se ele aumenta o fluxo de sangue no pênis, ele também pode aumentar o fluxo de sangue no corpo inteiro. E pode, inclusive, provocar ataques no coração, né, disritmia cardíaca, elevação da pressão. Então, pode provocar até infarto, principalmente se forem tomados em doses altas. Então, é um problema muito comum em homens, tanto jovens quanto idosos mais pela questão da idade mesmo, né? Agora, nos jovens é causado por todas essas questões que nós vimos aqui, depressão, drogas, enfim. E aí a gente tem um dos medicamentos mais usados para tratar a disfunção erétil, que é o Viagra, conhecido também como azulzinho. E agora, meninos, vocês vão começar a fazer aí para nós essa atividade do livro, antes de saírem para o recreio, tá? Terminar, finalizá-la em casa. Então, vocês têm essa tarefa aí da página 43
para começarem a fazer agora na sala, antes do recreio, antes de vocês saírem para o recreio, e finalizar em casa. Belezinha? Já que discutimos nessa aula sobre o sistema reprodutor masculino, a próxima aula, então, vai ser dedicada ao sistema reprodutor feminino, para vocês conhecerem as estruturas nas mulheres, qual que é o papel de cada uma, tirar as dúvidas, ok? Então, por hoje é só e eu fico com vocês até segunda-feira que vem. Abraço para vocês, fiquem com Deus, até mais.